Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira. Estamos aqui no nosso segundo vídeo dessa série, né? Filosofar é ação. Bom, por que eu estou produzindo aí essa série de vídeos curtos, né? Sobre esse lema? A ideia do filosofar como ação vai nascer justamente do entendimento de tentar aí tentar colar, vamos dizer assim, os modernos com os medievais. Claro que se tiver algum especialista em filosofia, vai achar isso um absurdo. Seja especialista na filosofia moderna ou um especialista na filosofia medieval. Por quê? Porque para ambos existe aí uma cisão elementar. Mas veja bem, quando eu estou produzindo aí o pensamento da filosofia quadrante, eu estou partindo de uma base muito importante, que é a base da ação-reação. Veja que esses dois signos não é jogado aqui ao léu, ao relento, de modo qualquer. Não. Quando eu digo filosofar é ação, reação, o que eu estou compreendendo aqui? Estou compreendendo a ideia de que quando a minha consciência intencional, lembra que a perspectiva russeliana fenomenológica, né? A minha consciência intencional, por meio da minha visão, isso aí você lê Metafísica, Aristóteles, por meio da minha visão, quando eu percebo esse mundo que é dado em regulação, ao perceber esse mundo, eu percebo por meio da minha razão, isto é, por meio da minha intuição agnoiológica aqui no sentido pré-teorético, a vida ordinária, a vida da forma que ela é, a vida na sua estruturante de individualidade, as suas formas intrínsecas e a dimensão pré-teórica partindo para a teórica, isto é, a epistemologia. Por isso que lidar com a agnoiologia, que é um termo usado por um epistemólogo chamado James Ferrier, lidar com a epistemologia é pensar a agnoiologia. E lidar com a epistemologia e a agnoiologia é lidar com um termo geral que engloba esses dois termos, que é a gnosiologia. Então, quando este eu olha para a realidade para filosofar de modo epistêmico, partindo da agnoia no grego significa ignorância, e eu não estou partindo do pressuposto que a ignorância é tida aqui como um princípio pejorativo. Não é nesse sentido, bem no sentido grego de doxa, de senso comum, ou de bom senso comum, né? Até porque o termo senso comum acabou sendo também tratado de modo pejorativo. Então, quando eu olho para a realidade de modo fenomenológico, essa minha consciência intencional vai a res, vai aquilo que é, quid es, vai à realidade nas suas estruturas de individualidade, nas suas leis de proporcionalidade intrínseca, aquilo, como dirá Aristóteles, que assume forma materiável composta. Quando eu olho para essa realidade e filosofo epistemicamente falando, eu filosofo entendendo dois princípios elementares que você acha nos medievais, porque os medievais, a maioria, claro, né, são cristãos. Se é cristão, vai assumir o dogma da criação. No princípio, lembrado da sabedoria judaica, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, eles partem do pressuposto, os filósofos medievais, que filosofar é ação. Ação de quê? Ação de submissão. Ação de submissão. Só que a gente não pode ficar preso a isso. Por quê? Porque existe uma autonomia relativa no ser humano. Nós não podemos demonizar, como faz muitos conservadores, muitos direitistas no campo político, isso acontece o tempo todo. A gente não pode reduzir tudo apenas à ação. Existe a autonomia do indivíduo, existe a autonomia no ser sujeito, e essa autonomia é relativa, não absoluta. E aqui só é você observar, por exemplo, o Kant. O Kant vai usar o lema sapere aude, ouse saber. Isso é importante? É, mas a partir do momento que eu absolutizo isso, o que, que vai acontecer? Vai acontecer, por exemplo, a crítica que os frankfurtianos, os neomarxistas, fizeram ao próprio pensamento capitalista sintetizado com o pensamento iluminista. Porque esse
foi um pensamento da razão instrumental. O que é a razão instrumental para os neomarxistas frankfurtianos? É justamente essa tética e essa antitética se misturando, sucumbindo numa síntese burocrática que vai ser pensado pelo pensador, para que esse tautológico e redundante, né? Pelo pensador Max Weber, a burocracia da modernidade, a síntese econômica do capitalismo com esse pensamento do eu iluminista, racional, saber out, ouse saber, quando eles se misturaram, burocratizou o ser humano. Então veja que existem vários problemas. E esse problema foi problematizado, para ser novamente redundante, foi problematizado por Kant. Então, o primeiro a falar sobre os problemas que daria, as merdas que poderia dar, né, dentro dessa síntese entre o reducionismo capitalista e essa ênfase de dominação da autonomia diante o mundo, diante a natureza, ou seja, a autonomia dominando a natureza, o Nietzsche foi um dos primeiros filósofos a ver os problemas que isso poderia dar. Lembra que Nietzsche está partindo do pressuposto aqui do romantismo, o Bemesh, o super-homem. Ele não está partindo de pressupostos aqui políticos. Não queira colar Nietzsche com os marxistas. Mas ele via problema nisso. E os neomarxistas da escola de Frankfurt perceberam isso e ao perceber isso, viu a síntese que aconteceu aí no século XX, que foi a razão instrumental. Aqui a razão instrumental é essa síntese entre o sistema capitalista economicista infraestrutural com a dimensão filosófica iluminista do Sapiens, do ouse saber, do pense por si próprio. E essa ideia aqui, por que eu estou falando disso? Porque essa ideia vai fazer uma antítese quase que absoluta, quase que um hiato, o gap entre o pensamento medieval com o pensamento moderno. Aí o que eu quero fazer? Na filosofia quadrante, eu vou assumir os dois princípios. Espera aí, a gente não pode demonizar a modernidade, muito menos demonizar o medievo. Os dois possuem princípios elementares por causa da graça comum que a gente precisa beber. Então o que é que eu fiz? Eu sintetizei o pensamento moderno, o pensamento medieval, a partir de um princípio elementar. Filosofar é ação-reação. Ação de submissão e reação de autonomação. O neologismo, né? Autonomação, vem de autonomia, como eu tinha dito, relativa. Então a gente não é nem um reducionista medievalístico, nem um reducionista moderno, mas tenta buscar uma mistura, entendendo uma raiz cristã de base velho-testamentária e neotestamentária, a partir do princípio dos neocalvinistas de graça comum. Isto é, todos os pensadores estão produzindo verdades. Então eu não posso demonizar ninguém. A gente vive hoje no contexto político e demonização acontece o tempo todo. É claro que existem uns imbecis que tentam pensar alguma coisa no campo epistêmico que só fala besteira, mas a grosso modo, é isso que acontece o tempo todo. Isso aí é você olhar para a política. É um lado demonizando o outro, mas de modo coerente você percebe que todos estão produzindo, seja a nível macro, a nível micro, mas todos estão produzindo verdades relativas, não absoluta. Não absoluta. Nenhum ser humano é detentor da verdade absoluta. Nenhum filósofo, Aristóteles, Platão, Agostinho, São Tomás de Aquino, Kant, Hegel, Russell, qualquer filósofo, qualquer sociólogo, qualquer ciência particular, nenhum pensador tem a verdade absoluta, porque a verdade absoluta, aqui entra a filosofia quadrante, é um transcendente. Por isso que o transcendente é um princípio elementar na filosofia quadrante, porque o transcendente está partindo do pressuposto do êxodo. Na narrativa da sabedoria judaica de Êxodo, capítulo de número 3, a gente vai encontrar justamente um diálogo entre Deus e Moisés. Naquele diálogo, aqui para ser bem simplista, né, para fazer um resumo, a grosso modo, naquele diálogo Deus vai usar Moisés para libertar o povo do Egito. Aí Moisés, de modo assustado,
pergunta para Deus, mas espera aí, Deus, quando o povo perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer para aquele povo? Aí Deus abre a boca, dentro de toda uma antropomorfização, né? Claro, e diz, diga que o eu sou te enviou, o eu sou o que sou. Isso não tem caracterização imanentizante. Por isso que o Paul Tillich, eu estou com o livro dele aqui, Teologia Sistemática, está aqui em cima. O Paul Tillich parte do pressuposto que Deus é um ser em si. Deus é um ser em si. O que ele quer dizer com isso, Anderson? Ele quer dizer que Deus não existe. É só você lembrar do Mário Ferreira dos Santos. Lembra do Mário? O Mário vai dizer, um dos seus livros, o 5º livro, né, o volume, onde ele trata de ontologia e cosmologia, ele vai dizer que existe uma assistência onde ele constrói toda uma teoria da prefixação. E um dos prefixos é justamente o prefixo existência. E existência é o quê? É aquilo que assume forma fora. O que assume forma fora é o quê? É limitacional, ou seja, relativo. Teve início e terá um fim. Então você não pode, Paul Tillich está corretíssimo, você não pode colocar Deus sobre o laboratório, sobre a mesa do laboratório e estudar Deus de modo empírico. O que você faz é estudar a revelação, para ser que teológico, né? A revelação de Deus nas Escrituras e na criação, que é a segunda Bíblia. Então, Deus não tem como ser provado. Então, esse debate de ateus e ateístas e teístas, né, é um debate totalmente boboca, é um debate total, não leva para, não dá nada, não dá em nada, não dá em nada. Então, Deus não existe. Se Deus não existe, ele é um transcendente. Se ele é um transcendente, ele é um totalmente outro. Ideia do Rudolf Otto, que foi popularizado pelo Karl Barth. Se ele é um Deus totalmente outro, ele é um princípio numenal. E Immanuel Kant, lembra lá? Não estou aqui para demonizar os modernos. Então Kant está corretíssimo ao usar o conceito numenal. O problema dele é quando ele aplica a realidade ontocontológica. Mas quando a gente pega esse conceito do numenal e aplica ao primeiro princípio, esse Deus totalmente outro, faz todo sentido. Então veja que a filosofia quadrante, ao assumir o transcendente, está tentando sintetizar Moisés com Kant, Kant com Moisés. Deus é um numenal que não existe, esqueça, não tem como provar que ele existe ou que ele não existe. Esqueça esse debate, é debate boboca. Se você é ateu, esqueça essa ideia de querer provar que ele não existe. Se você é teísta, esqueça essa ideia de querer provar que Deus exista, saia disso, isso é coisa de boboca, porque a sua mente é limitacional, você é limite, a sua razão é relativa. Como a razão relativa, limite, que olha as coisas dentro de uma latência limitacional, vai querer provar algo que é infinito. Deus que não teve começo e não terá fim, isso é um absurdo, é sacrilégio. Se você provou que Deus existe, você provou um falso Deus. Claro, eu posso pressupor que as 5 vias lá do São Tomás de Aquino tenta provar a existência de Deus, mas eu não interpreto assim. Eu acho que São Tomás de Aquino construiu essa ideia das 5 vias para mostrar que é racional crer em Deus, e que é totalmente diferente de querer provar que Deus existe. Mostrar que é racional crer em um ser absoluto e provar que ele existe é totalmente diferente. Claro que eu estou tomando aqui o provar como um moderno, porque estou na modernidade, a modernidade está dentro de um conteúdo científico. Claro, né? Claro. Então, no princípio criou Deus. O eu sou o que sou é elementar para a gente poder entender a criação de Deus. Porque Deus criou tudo. E se Deus criou tudo, tudo é relativo. Se tudo é relativo, eu tenho o potencial, por ser criação de Deus, de olhar para essa realidade e poder usar minha autonomia. Então, filosofar é ação, reação, sim. Filosofar é estar entre os medievais e os modernos, sim. Se você não concorda com isso,
refute isso que eu falei aqui. E refute um podcast também. Eu vou publicar, depois que eu trazer toda a série, uma série só. Na verdade, um episódio só, né? Tratando desse assunto. Aí no próximo episódio, a gente vai entrar aí nesse livrinho aí muito bom do... O nome dele aqui, Fausto Castilho. É um professor de filosofia brasileiro. E ele escreveu um livro sobre o Russell, né? Russell e a via redutiva da pergunta recorrente, que parte da Lebensweise. Me perdoe meu alemão, provavelmente eu acho que estou pronunciando de modo incorreto, né? Mas tudo bem. Pergunta recorrente, que parte da Lebensweise. Então, até o próximo episódio, onde a gente vai adentrar aí sobre o Russell, a partir da perspectiva do Fausto, e o próprio Russell em si, né? Nesse livro aí muito bom, Meditações Cartesianas. Então, meu muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.